Você que ainda está aí fora, vamos nos assentando em nossos lugares, em nome de Jesus. Eu quero ler uma palavra com você, que está em Salmos 68, 6. Perdão, Salmo 25, 14. Aleluia. Salmo 25, 14. A gente lê muito esse versículo aqui. Eu particularmente falo bastante sobre ele nas mensagens. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então existem segredos. Então existem segredos que não são para todos. Conseguiu entender? Então existem revelações que não são para todos. Então existem algumas palavras de Deus que não são para todos. São para aqueles que o temem. Não são para os evangélicos, são para aqueles que o temem. Aleluia. Não são para os religiosos, são para aqueles que o temem. A palavra temer aqui, ela nos vai levar à intimidade com Deus. Não é sobre ter medo de Deus, não é sobre cumprir todas as leis, mas sobre ter intimidade. Jesus, além de cumprir todos os mandamentos, também teve intimidade. E os segredos do Senhor eram com ele. Tanto que quando ele falava, poucas pessoas conseguiam entender o que ele estava falando, por causa da intimidade que ele tinha. Quando eu tenho uma intimidade com Deus, e intimidade com Deus, ela vai nos levar a níveis, né? Eu posso ter pouca intimidade, média intimidade, muita intimidade com Deus, muito relacionamento com Deus. E quanto maior o meu relacionamento com Deus, preste atenção nisso, porque é chave, amém? Em nome de Jesus, isso é chave para a nossa vida. O relacionamento com Deus, ele muda a minha linguagem, ele muda a minha maneira de agir, de uma tal forma em que as outras pessoas também não conseguem mais me entender. Você passa a não ser entendido para o mundo. Somente quem tem intimidade com Deus vai conseguir ter a mesma linguagem que você, vai ter o mesmo assunto que você, vai conseguir ter a mesma mentalidade, a mentalidade de Cristo. É por isso que nós somos às vezes mal interpretados por muitas pessoas lá fora. É por isso que somos às vezes perseguidos por muitas pessoas lá fora, porque eles não conseguem entender o nosso estilo de vida, porque mudou por causa do relacionamento com Cristo. Então às vezes aonde acontece, vai trazer muita confusão e divisão mesmo lá fora, é isso, porque a luz ela não vai conseguir ser a mesma coisa que as trevas, ela não vai conseguir estar no meio e ser igual, sendo luz não, a não ser que ela deixar de ser luz. Um dos dois vai ter que ceder, ou as trevas vai se tornar luz como você, ou você vai ter que se apagar para ficar como elas, ou então essa divisão sempre vai haver. Então buscar ao Senhor e ter intimidade com o Senhor é também estar disposto a receber de Deus aquilo que poucos recebem, é ouvir de Deus talvez coisas que ninguém ouviu. João teve a revelação de Deus que nenhum dos outros discípulos tiveram, por causa do nível de relacionamento que ele teve, por causa do nível de amor a Deus e com Deus. Ele foi o único discípulo a ir até a cruz, até os pés da cruz, até o último suspiro de Jesus. Ele foi o único discípulo a estar com Jesus até o último suspiro de vida. E isso fez dele escrever todo o Apocalipse, fez ele ter as maiores revelações da Bíblia. Quem entendeu com clareza o propósito da cruz, tem uma revelação da eternidade, uma revelação do milênio e uma revelação do futuro. Ele consegue ter a revelação do fim do mundo, porque ele também conseguiu ter a revelação da cruz. Ele também conseguiu estar com Cristo, até mesmo em seus sofrimentos. Se eu consigo andar com Cristo, se eu consigo ter intimidade com Cristo, até mesmo em meio ao sofrimento, à dor, ao medo e à perseguição, você também terá
A revelação do amanhã. Tiago, ter a revelação do amanhã não é predestinação, não, é revelação, é diferente. Dá para saber o que vai acontecer, está na Bíblia. Deus sempre mostrou o futuro para os seus filhos. Às vezes a gente é que está um pouco longe. Então tem muita coisa acontecendo no mundo em que nós já sabemos, por causa da revelação de João. Olha só, coisas que estão acontecendo hoje, a gente fala assim, não, isso é normal. É o princípio das dores. Opa, Jesus teve essa revelação lá atrás. Opa, João teve essa. Opa, Paulo falou sobre isso lá atrás. Entende? Então eu consigo ter discernimento, mudar certas situações, mudar certos caminhos, por causa da revelação, por causa do temor. Então, a minha oração nessa noite para você é que Deus te dê revelações, é que Ele abra os seus ouvidos e os seus olhos espirituais, para que você comece a enxergar mais do que você enxergou até aqui, para que você comece a ouvir mais de Deus do que você ouviu até aqui, para que a sua adoração seja mais profunda do que ela foi até aqui, e para que amanhã ela seja mais profunda que hoje. A minha oração é para que a nossa adoração seja cada vez mais profunda, e nós estamos experimentando isso aqui no Brasil para Cristo. Eu fico muito feliz em ver a adoração que nós temos aqui. Em meio a muitos louvores, a gente consegue perceber o agir de Deus de uma certa forma. Eu já andei em muitas igrejas e ando por aí, acompanho, discipulo pessoas de outra igreja que me chamam para poder tirar algum conselho, e eu acabo aconselhando e dando algumas direções. E o que nós estamos vivendo aqui, poucos lugares estão vivendo. Não é porque somos melhores, mas porque estamos nos aprofundando mais. É porque estamos escolhendo ter um relacionamento com Cristo maior. Então essa adoração em que nós buscamos a Deus aqui, e você acaba chorando, tendo revelações, pessoas sendo curadas no meio da adoração, pessoas recebendo revelações, direções, ouvindo Deus falar diretamente com ela, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas que estão vindo ao culto, que não conseguem mais orar, e ao ser chamada aqui na frente, nós estamos orando, e essas pessoas estão voltando a orar, voltando a jejuar de novo. Por quê? Porque existe uma intimidade no corpo, não é uma pessoa, é um grupo, é um povo que está se levantando neste lugar em intimidade com Cristo. A sua adoração tem sido diferente. Eu não sei se você já percebeu, mas a sua adoração está sendo diferente. Tiago, a minha ainda não está. Então vem para o corpo, se una, porque juntos um consegue fortalecer o outro. Aquele que está caído, o que está em pé consegue levantar. Então, se você está fraco hoje, essa pessoa que talvez está do teu lado e ela está forte, e junto com ela você vai adorar, e junto conosco você vai adorar. Não é mais sobre uma pessoa. Nós não andamos sozinhos. O corpo de Cristo trabalha em união. Você faz parte de um corpo. Se você está triste, você faz parte de um corpo que hoje pode estar sorrindo. Se você está passando por um problema, você faz parte de um corpo onde tem outras pessoas que vão te ajudar em meio a esses problemas. Talvez não diretamente, mas indiretamente. Não é sobre diretamente, ou talvez saber dos seus problemas. Não é sobre eu saber dos seus problemas, mas a minha oração te ajudar, mesmo sem eu conhecer você, mesmo sem eu saber os seus problemas, a minha oração pode te alcançar. A sua oração pode alcançar essa pessoa que está do teu lado, sem mesmo você conhecê-la. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Uma adoração de uma pessoa vai ajudar a outra. Por isso que a palavra de Deus disse: orai uns pelos outros. Orai uns pelos... Eu não preciso saber do seu problema para te dizer que Deus vai transformar isso daí. Porque quem vai transformar é Ele, e Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu ontem, hoje e amanhã. Ele preparou tudo, Ele não perdeu o controle da sua vida, não. Ele não perdeu o controle da sua história. É só um processo. Toma posse do processo. Assuma a sua responsabilidade de filho e receba o que Ele tem para você nessa noite. Que a nossa adoração seja diferenciada ao certo ponto de nos transformar, de transformar todos que entrarem neste lugar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus.
Santo Espírito de Deus, mesmo que você já esteja neste lugar, nós ainda te dizemos: seja bem-vindo. Nós chamamos, Espírito, pode fazer a sua vontade. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa pelas nossas falhas, mas hoje a nossa adoração será diferente. Mas hoje a nossa adoração será diferente, Jesus. Uma adoração de intimidade. Em nome de Jesus. Pai, que os teus anjos desçam neste lugar. Nós não estamos preocupados com nenhum padrão humano. Nós não estamos preocupados, Jesus, com nenhuma religiosidade. Nós estamos preocupados em te adorar. Nós não estamos preocupados com o relógio. Nós estamos preocupados em te adorar, Jesus. Eu particularmente não estou preocupado em ir embora. Eu estou preocupado em te adorar, Jesus. No meio de tanta tribulação, nós escolhemos te adorar. Nós escolhemos te adorar. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Render graças ao teu nome. E nessa noite, Senhor, nessa noite nós sabemos que o Senhor vai manifestar. Aleluias. Ele se faz presente aqui em nosso meio. Talvez você saiu da sua casa, não sei como você saiu, mas a presença dele está aqui para te levantar nessa noite. A presença dele está aqui para te capacitar. Saiba que nessa noite você pode sair daqui impactado pela presença dele. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele nessa noite. Aleluia. Saiba que o mundo está em guerra, mas nós estamos aqui para adorar, para engrandecer. E nessa noite nós cremos que Ele vai nos manifestar o Seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Você pode louvar para Ele nessa noite. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você pode louvar de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está Aleluia, em Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti, Mas Senhor. meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Faz meu coração ouvir tua voz. Sinto só. Aleluia. Aleluia, Senhor, aquieta a nossa. Hoje eu descobri que tudo que eu preciso Você pode está em louvar. ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Nós confiamos, Senhor, no que a tua palavra nos diz. Nós confiamos, a tua igreja confia, Senhor, na tua palavra. Senhor, nessa noite nós confiamos no que o Senhor nos diz, Deus. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, Senhor, uma coisa. Diga mais forte, uma coisa. Eu te peço, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Aleluia. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua. Você pode louvar mais forte? Para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre.
nas minhas fraquezas, nas minhas. Agora você pode levantar tua mão para cima e louvar Ele, chamar a presença dEle. Você pode glorificar esse Deus. Aleluias. Nessa noite da sua boca sai o fôlego de vida. Aleluias. Senhor, nós te entregamos todo louvor nessa noite. Senhor, que a tua graça nos basta, Senhor. Que a tua presença nos sustenta, Deus. Aleluias. Graça, Senhor, é só a tua graça, Deus. Jesus, nós te adoramos, Deus, nós te rendemos, Você consegue medir o tamanho do amor que Deus tem por você?
Será que dentro do seu coração você consegue ter a dimensão do que é o amor de Deus pela minha e pela sua vida? Será que você dentro do seu coração consegue comparar o que é o amor de Deus? A Bíblia nos fala que o amor de Deus é mais forte do que o amor de uma mãe. Pode até uma mãe se esquecer do seu filho, mas Deus nunca irá se esquecer dele, porque o amor dele é impressionante. Esse amor ele traz você para mais perto da presença dele. Esse amor ele traz você para debaixo das asas e da proteção dele. E ainda que você esteja em trevas, ainda que você esteja na escuridão, este amor chega rompendo, trazendo luz, porque aonde este amor chega, até a tristeza ela salta de alegria. Onde há treva, a luz predomina, porque o amor de Deus, ele incendeia todo o ambiente. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, já te amava, meu irmão. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Antes de eu respirar, soprasse sua vida em mim. Você pode cantar bem forte para Jesus. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo, diga, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão
escalas. Diga. Derruba muralhas. Traz luz, traz luz, traz luz para as sombras, escalas. Traz luz para as sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem vencê-lo, mesmo assim se entregou. De Deus, oh, que deixas. Ele deixa as 99 só por você. Não posso nem mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. A direção profética para essa noite é para que a gente ore pelo Brasil, que a gente ore pela nossa nação, por essa terra que tem sido tão atacada nesses últimos anos, pela igreja brasileira que tem sido muito atacada nesses últimos anos. Nosso Deus é muito maior do que qualquer estratégia de Satanás na nossa nação. Você pode estender as suas duas mãos para cá em nome de Jesus. Você podia orar pelo Brasil, ore pela sua nação, ore pela sua terra, pelo seu povo. Nós somos brasileiros, Jesus, e nós não vamos fugir da luta. Nenhuma estratégia do inimigo vai prevalecer mediante a intercessão da igreja,
nenhuma estratégia maligna vai ficar de pé diante do Senhor Jesus. Nós proclamamos o nome de Jesus nessa nação, nós proclamamos o nome de Jesus nessa terra, o nome que está acima de todos os nomes, o nome que está acima de todos os nomes, oh, no nome do Senhor Jesus o Cristo, Yeshua, nós oramos por essa terra, nós oramos pelo Brasil, em nome de Jesus, Pai. Tira, meu Deus, do trono, tira, meu Deus, destrona todo o mal agora desse país, destrona o inimigo desse país, homens que não têm autoridade, destrona, Jesus, homens que foram colocados lá por outros homens, que foram colocados lá por Satanás, em nome de Jesus. Tira, Senhor, meu Deus, da nossa nação toda autoridade maligna, tira da nossa nação tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós oramos pela nossa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos, Pai, o Senhor acima de tudo neste lugar. O Brasil pertence ao Senhor, essa terra pertence a Jesus. Santo Espírito, sopre sobre essa nação, sopre sobre o Brasil. Oramos pela igreja brasileira, Jesus, pelo um povo, meu Deus, que se diz cristão, está nessa terra, que se diz cristão, meu Deus, está mediante a muitas coisas erradas e não se pronuncia, e quando se pronuncia, pronuncia da maneira errada. Meu Deus, a tua igreja precisa de sabedoria, Senhor. A igreja brasileira, a igreja verdadeira precisa de sabedoria, Deus. Nós pedimos sabedoria sobre a igreja brasileira, pedimos autoridade sobre a igreja brasileira. Dê sabedoria para o cristão brasileiro, Jesus, para que ele se pronuncie, meu Deus, na hora certa, com a palavra certa. Em nome de Jesus, toda a estratégia de divisão na igreja brasileira caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos a transformação, o avivamento da tua igreja, o crescimento da tua igreja, a libertação da tua igreja. Liberta a tua noiva, Jesus, liberta a tua noiva, Jesus, do evangelho da prosperidade, do evangelho da mentira. Meu Deus, prospera, meu Deus, a igreja verdadeira, prospera a igreja verdadeira, Jesus, trazendo sobre ela paz, união e prosperidade, meu Deus, espiritual, prosperidade material, meu Deus, para que possamos prosseguir no evangelho, fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, aquilo que o Senhor falou há anos para a igreja brasileira fazer. Em nome de Jesus, alinha o teu povo de novo, Jesus, alinha os teus filhos, Pai, nesta nação, para que possamos, Deus, ter a estratégia correta. Nós oramos, Jesus. Eu sei que muitas pessoas não concordam com o nosso presidente, mas é ele que está lá. Por isso nós oramos por ele. Nós não criticamos, meu Deus. Nós não vamos criticar, não vamos lançar palavras negativas. Por mais, meu Deus, que concordamos ou não, o papel da igreja é orar e não apontar o dedo. O papel da igreja é orar e não criticar. Meu Deus, enquanto muitos criticam o nosso presidente, enquanto muitos criticam os ministros, enquanto muitos criticam, meu Deus, nós abençoamos, declara uma palavra de bênção sobre a política brasileira, libera uma palavra de bênção sobre a igreja brasileira, libera uma palavra de bênção. Deus, dê a direção correta, Jesus, para o presidente que está lá, dê a direção correta para ele, Jesus, tira aquilo que o Senhor não agrada. O
Senhor amaria, o Senhor ajudaria, o Senhor não apontaria o dedo, o Senhor levantaria as mãos. Por isso nós levantamos as nossas mãos em oração nessa noite, pela igreja brasileira, pelo Brasil, pelo presidente do Brasil, por todos os homens, Deus, que assumem autoridade naquele lugar. Aquele que o Senhor quiser tirar e tiver tirar, Jesus tira. Aquele que quiser ficar, meu Deus, fique. É o Senhor quem manda, não somos nós. Nós não mandamos no país, quem manda é o Senhor. O país, o Brasil não tem uma rainha, o Brasil tem um rei, e ele se chama Senhor Jesus Cristo, e ele se chama Yeshua, 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 Yeshua. Que esse nome possa proclamar em nossa nação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu posso ouvir uma salva de palmas em nome de Jesus? Meu Deus. Pode se assentar no seu lugar em nome de Jesus. Vou te dar uma palavra. Tem muita gente, irmão, na internet criticando. Tem muita gente, irmão, na internet, na rua, falando mal. Entendeu? É o presidente. O nosso papel não é criticar. Por mais que você não... Se você não concorda, isso não significa que você tem que apontar o dedo, cara. Você não é o dono, você não é juiz. Você não é juiz para dizer quem está errado, quem está certo. Você é um cristão para orar e não para apontar o dedo. Se você aponta o dedo, você precisa se tornar um verdadeiro cristão, que você ainda não é. Não é porque nós votamos e colocamos ele lá que nós temos o direito de apontar. Se você colocou ele lá, ou se o Brasil colocou ele lá, nós precisamos orar por ele. Quando ele sair de lá, nós vamos orar por outro que vai estar lá. E se ele continuar, nós vamos continuar orando por ele. É a oração da igreja que vai mudar e não a crítica. Não é a crítica da igreja, ela não tem poder nenhum, porque Jesus não nos deu autoridade para criticar. Jesus nos deu autoridade para orar. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus não te deu autoridade para criticar, Deus te deu autoridade para orar. Nós precisávamos ouvir isso. Vai para a internet criticar presidente e nem política não. Vai para a internet declarar uma palavra de bênção. Seja cristão. Quando você vai para a internet, ou na rua, ou no seu trabalho, porque eu estou vendo muito por aí, e começa a criticar, e começa a falar mal, você está fazendo o papel de Satanás. Essa vaga aí já é dele, irmão. Essa vaga já está preenchida. Não faça isso. E quando você vai para a internet, ou em qualquer lugar que você faz isso, você está semeando contenda. Porque existem alguns posts na internet, irmão, que você olha que dá raiva, dá de verdade, dá ira. Fala que nojo. Está um povo na rua, está um povo, Tiago, mas e hoje é um culto, não pode falar de política e não sei o quê. Eu estava lendo sobre um livro acho que é John Hus, que disse isso. E teve um outro leitor também que disse, eu falei, semana retrasada, nós devemos andar, Billy Graham também disse isso, nós devemos andar com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal debaixo do outro. E a igreja está dentro disso tudo. A igreja é muito mais do que uma peça. Ela é o fundamento. A igreja, a sua família, você, nós somos o fundamento. Se Deus vai fazer alguma coisa nessa nação, é através da igreja. Mas a igreja está se perdendo, brigando por causa de política, apontando, criticando. Aí como que Deus vai usar uma pessoa que está arrumando briga, que está contra? Como que Deus vai usar? Eu apoio, eu sou de direita. Mas se você está lá apontando o dedo e arrumando briga com a esquerda, como que Deus vai te usar para falar? Ou vice-versa, como que Deus vai te usar? E aí essas pessoas, elas estão, irmãos, semeando contenda. Porque aí alguém do outro partido vai ver o teu post e falar lá, que ela já apoia o outro, e não apoia por causa disso, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque isso traz divisão para a igreja. A divisão da política não pode trazer divisão para a igreja.
Isso não significa que a gente tem que nos dividir. Por que que às vezes divide? Porque quer dar opinião. Porque quer, sabe, quer ser o dono da verdade. Quer falar coisas que não precisam ser faladas, quer falar na hora errada. Sai fora de discussão política. Sai fora disso. Nosso papel é orar. Se você tem uma informação correta, converse, dialogue, conversar, a gente tem que conversar mesmo, falar. Mas que não seja um discurso de ódio, como eu estou vendo por aí de muitos cristãos. É um discurso de ódio. Aí vai um monte de gente para a rua e uma turma criticando. Aí está uma turma em casa, quem está na rua está criticando quem está em casa. Peraí, mas a gente não fomos chamados para isso. Somos chamados, e aí a gente vê amigos se separando, a gente vê um grupo. E aí eu quero ser um profeta de prevenção hoje aqui. Para não precisar ser um profeta de correção amanhã. De prevenir. Você que é líder de célula, dê esse conselho para os seus discípulos. Quando se sentarem na mesa, porque esse assunto ele está borbulhando. Vai ferver, irmão. Vai ferver e o leite vai, ó. Você não pode estar no meio disso. Você tem que ser o intercessor. Porque se nós temos um presidente que está lá, a coube a Deus, ele está lá. Deus não perdeu o controle, não. Nossa, perdi o controle, aquele lá assumiu tal país. Não, se ele está lá, então o nosso papel então é orar. Se nem Deus tirou, nós vamos tirar. Entende? Ah, o Lula roubou, ah, o Bolsonaro não sei o quê, e é genocida, e o outro. Cara, você não tem nada com isso. Nós precisamos, irmão, essa palavra é muito boa hoje, mas é muito boa. Que você tenha essa mesma palavra para as pessoas que estão lá fora, que você encontra por aí. Fala, não, eu estou orando pelo meu país. Estou orando pela minha nação. Porque nós temos poder na palavra. Sabe qual era a minha oração quando eu estava ali atrás? Os postos estão lotados de gente. E eu comecei a pensar nas pessoas que não têm condição para pôr uma gasolina, não têm condição para ir no supermercado e fazer uma compra agora. Sabe, é isso que eu estou pensando, não estou pensando em política, eu estou pensando no meu irmão, é o amor da igreja. Os órfãos, as viúvas. Entende? Enquanto muitos estão brigando por aí, um discurso de ódio, a verdadeira igreja, ela precisa se levantar em amor. Orar da maneira certa, isso é ter sabedoria. Por isso que eu orei para que a igreja tivesse sabedoria. Isso é questão de ordem, para depois ter progresso. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas então, se o camarada ele assume, ele é um presidente, ou ele é um deputado, ele deixou de ser meu irmão por isso? Não deixou, cara. Então você precisa amá-lo mais do que você mesmo. Nossa. É muito sério isso. Muito sério. É a mesma coisa de você ter um patrão que você não gosta, um patrão carrasco que, sabe, que te humilha. Isso não significa que você tem que apontá-lo. Não, você tem que orar por ele. Orar pelos seus inimigos, seja quem for. O nosso inimigo, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então por que você está indo para a internet bater em gente? Então por que você fica com esse discurso de ódio, de briga? Você já reparou que quando você vai falar sobre política e a pessoa não concorda com você? Por quê? Porque o ser humano ele não está pronto para enfrentar discórdia. Ele odeia alguém discordar dele. É de nós, sabe o que é isso? É o nosso orgulho próprio, faz parte. E se você não vigiar, você vai errar nisso, vai pecar nisso e vai contribuir para isso. E aí nós vamos ter uma igreja dividida. Uma igreja que vai brigar, um povo que se reunia, agora não reúne mais porque uma turma é de um lado, outra é de outro. Poxa, que o Espírito Santo quebre isso em nosso meio hoje, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, toda divisão caia por terra em nome de Jesus em nosso meio. Toda contenda, todo espírito de contenda nós mandamos embora em nome de Jesus. Toda semente de contenda saia em nome de Jesus. É como diz um pregador:
Uma pessoa que não se ofende, ela é uma semente para a unidade. Então você não pode se ofender se uma pessoa não concorda com você, para que você seja uma semente na unidade. Não, você não concorda, tudo bem, cara, eu também tenho outro pensamento, mas isso não significa que a gente tem que ser inimigo. Pensar diferente não significa que eu tenho que ser inimigo da pessoa. Posso pensar diferente da Débora, que é minha esposa, e isso não vai, eu vou ter que continuar sendo esposo dela do mesmo jeito. Mesmo em determinados pontos, se eu não concordar, eu tenho que respeitar acima de tudo. Que o respeito invada o nosso coração, que o amor seja maior do que uma disputa política, do que uma disputa de poder. Aleluia. Vamos orar para Deus fazer a vontade dEle, né? E se precisar nos pronunciar e nos posicionar, Tiago, mas a igreja tem que se posicionar. Eu preciso me posicionar. Se posicione em amor, se posicione com sabedoria, se posicione com uma palavra de Cristo, com uma mentalidade de Cristo, para você falar o que Cristo falaria, para você fazer o que Cristo faria, para você tomar, você que está na internet, para você tomar a decisão que Cristo faria. Já está aí na internet mesmo, publicou algo que não deve, já vai no teu stories, agora é apaga, ainda dá tempo ainda. Cuidado, igreja, cuidado. É uma profecia de prevenção, amém? Para prevenir você. Eu quero que você pegue na mão a sua oferta, o seu dízimo. Abaixa um pouquinho o fundo para mim, fazendo favor. Aqui em cima para mim está meio um pouco alto. Pegue na sua mão o seu dízimo ou a sua oferta. Não sei o que Deus falou com você hoje. Paulo ele vai falar muito sobre isso que eu estou falando aqui. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de César, outros dizem eu sou de Paulo. Eu sou de Cristo. Sou de Cristo. Isso não pode mudar a nossa vida. Hein? Pega na sua mão a sua oferta ou o seu dízimo. Vocês já viram que a gente está preparando aqui embaixo, nós estamos construindo algo para as crianças, né? E tem muita criança na nossa igreja, irmão, muita criança, cara. Nós precisamos mesmo da sua ajuda. As crianças não têm lugar, a pandemia está passando, daqui a pouco não tem aonde pôr as crianças. E querendo ou não, né, eles têm que ter o culto deles. Você está investindo nos teus filhos quando você está ofertando e dizimando nessa casa. Eles precisam ter o culto deles. Eles precisam ter o louvor deles, a palavra direta para eles, porque uma criança aqui não vai entender quase nada do que eu estou falando, né? Mas se você ir para lá, colocar uns quadrinhos, desenho, uma música, eles vão, sabe, aquilo vai chamar a atenção deles e eles vão conseguir aprender. A maneira de pregar para criança é diferente do que pregar para adulto, né? E essa obra já era para ter terminado, a gente está com dificuldade. Então, Deus, abra o seu coração para Deus falar com você sobre uma oferta, sobre o dízimo, sobre ajudar. Aqui nós não estipulamos valores para você dar. Não pregamos, você tem que dar 1.000, 100, 200. Você tem que dar aquilo que o Espírito colocar no seu coração e fazer para Deus, não para homem. Não oferte para mostrar para pastor, entendeu? Para ninguém. Não dizime para mostrar para ninguém. Nossa, eu tenho que dizimar porque... Não, faça para Deus, porque Ele é quem vai te recompensar. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Eu quero orar em nome de Jesus por cada oferta, cada dízimo. Nós consagramos ao Senhor a oferta, abençoamos os dízimos, Deus, que eles se tornem vidas neste lugar, sejam transformados em filhos, em recursos para os filhos. Pai, nos ensine a preparar recursos para a próxima geração desta igreja, meu Deus, os nossos filhos, esta casa, os próximos que virão, as pessoas que aceitarão a Jesus nos próximos cultos, para que essa porta continue aberta. Nós oramos, Jesus, que a Tua graça esteja sobre nós. Nos ensine, Pai, a semear da maneira correta, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sair do seu lugar, fique à vontade em ofertar na casa de Deus.
Abaixa um pouquinho o fundo para mim. Você vai cantar comigo assim, ó. Fecha os teus olhos, só me segue, ó. Abaixa o fundo. Vou abaixar tudo. Corta o fundo um minutinho para mim. Isso. Cante assim comigo, ó. Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me... Você pode cantar num lugar secreto? Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, eu me esvazio, venha me encher. Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me... Num lugar secreto, num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher, venha me encher. Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha. Senhor, nos encha, Jesus, como o Senhor tem nos enchido no lugar secreto, assim como tem sido no lugar secreto, que seja aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Num lugar secreto, só eu e você, eu me esvazio, venha me encher. Ei, Jesus, Deus só nos enche quando a gente nos esvazia, irmão. Enquanto tiver o Tiagão gritando lá no fundo, filho, ele não vai encher não. Mas quando a gente se esvazia de nós, do nosso orgulho, daquilo que a gente acha, né? Ele nos enche. Mas primeiro precisamos nos esvaziar, né? Samuel 10:5. Então, ele está falando, Deus usa um profeta aqui para poder falar com Saul. E olha isso, 1 Samuel 10:5. Então chegarás o alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profeta, meu Deus, um grupo de profeta que desce do alto, e trazendo diante de si salteiros, tambores, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Peraí, mas eles estão com tambor, harpa, né? É um ministério de louvor com os instrumentos, e eles vão estar, mas não é para estar tocando, Tiago? Sim, tocar é profetizar, irmão. Você pode tocar um instrumento só por tocar, ou você pode usá-lo para profetizar com a tonalidade do seu instrumento. A adoração nem sempre é com a boca. Davi muitas vezes não cantava, ele só tocava a sua harpa, e os espíritos de Saul saíam só por ele tocar. Então, se você tem um ministério de louvor, se você toca alguma coisa, saiba que as suas mãos, por isso que
Você precisa mesmo se aperfeiçoar cada dia mais, porque através dos seus dedos, Davi disse isso, né? Deus aperfeiçoa as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. No espiritual é o som, é o louvor. Então, olha só, Saul agora, né, Deus queria dar uma experiência para Saul, né? Saul era ungido, e Deus queria trazer uma experiência e usar Saul ali, mas antes ele traz o ministério de louvor. Então não tem como. A gente vai ver Elias também fazendo isso, mandando chamar alguém que tocasse, para ele poder profetizar. A gente vai ver Saul, para ele ficar em paz, chamando Davi para tocar. Então a adoração e a sua voz também é um instrumento. Cantar para Deus é adoração, também é um instrumento. As suas cordas vocais, está vendo que o nome é corda? As suas cordas vocais é um instrumento. Então, antes de um ato profético, antes, no seu quarto de oração, no seu tempo com Deus, precisa ter um louvor. Antes. É o que a gente ensina para o pessoal da célula, né? Sempre coloca um louvor antes lá, né? Para depois, quando começar a célula, o ambiente já estiver, a presença de Deus já vai estar no ambiente. Porque a presença, ela mora em nós, mas para ela estar no ambiente é outro estudo, é outra coisa. Ela precisa estar no ambiente. E a adoração faz isso. Olha só, eles vieram, né, para profetizar. Então entenda que quando você está cantando, que quando você está tocando, irmão, você está mexendo nas regiões celestiais, você está profetizando, você está abençoando através da sua voz, através do seu instrumento. Milagres podem acontecer. Não precisa ninguém cantar, só de você tocar ou você cantar. Não precisa ninguém tocar, só você cantando, milagres podem acontecer. Só de você tocando, sem ninguém cantar, milagres podem acontecer. Está vendo como é que a adoração está envolvida em toda a Bíblia? A seriedade disso. Isso é muito sério. Vamos lá, próximo versículo. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás em um outro homem. Quando a gente vai, por exemplo, aqui no culto, deixa eu te dar um exemplo, abre um parênteses aqui. Amém. Deus falou para não falar isso. Vamos embora. Próximo versículo. Ele ia profetizar, ia tornar em um outro homem. Volta o versículo para mim, versículo 6. E você se tornará em um outro homem. A adoração libera transformação. Olha isso. Você não tem que mudar para adorar, você tem que adorar para mudar. Tiago, mas eu estou em pecado. Não, você tem que adorar agora para mudar depois. Porque se você esperar mudar, é através da adoração a mudança. E o Espírito, quem convence? O Espírito. Quem muda? O Espírito. Quem capacita? O Espírito. Mas primeiro a adoração. Você adora e deixa Deus mudar você. Você adora e deixa o Espírito capacitar você. Você adora e deixa o Espírito fazer. Ah, Tiago, estou lá na minha casa e tem alguns problemas. Coloca um louvor lá e deixa Deus capacitar e deixa Deus fazer. Mas coloca um louvor naquela casa, pelo amor de Deus. Tira aquele Zezé de Camargo e Luciano de lá, meu filho, que ele não está profetizando, não. É bonita as músicas, né? Mas não está profetizando. Não vai trazer transformação. A transformação vem da adoração e não da música secular. Adoração. Aí o camarada está lá ouvindo, né? Eu não sei nenhuma música do mundo. Aí está lá ouvindo um sertanejo que só fala de adultério, de prostituição. Ou então está ouvindo um funk que só fala de sexo. Isso é o que ele vai atrair para a vida dele. Mas quando você está adorando algo que vem de Deus, é o que você vai atrair para a sua vida. É muito forte. Os anjos não estão no céu cantando música secular, cantando senta, senta, senta. Eles não estão lá cantando isso. Eles estão cantando santo, santo, santo. É diferente.
Senta, senta e santo, santo é uma diferença bem grande, viu, irmão? Cuidado com isso. Cuidado com seus filhos também. Ah, agora pegou. Eu senti daqui, puf. Porque as crianças, elas gostam de algo agitado. E os amiguinhos fazem isso que quer fazer. Ensine o menino no caminho em que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Aí a criança fala, "Pá puta!" Aí a mãe, "Nossa, que gracinha, falou um palavrão." Ah lá, fala de novo, "Pá puta, olha só, falou um palavrão, que gracinha." Gracinha? Pega ele, Jesus. Aí a criança começa a rebolar. Ah lá, que gracinha, tá rebolando até no chão. Olha desse tamanhozinho. Ah, meu Deus. Tá bom. Aí a criança cresce mais um pouquinho, olha lá. Ah não, ela tem a senha do celular dela, ela sabe o que ela está fazendo, tem só 10 anos. Aí dá 16 anos, chega lá com a barriga dos tamanhos. Quem te ensinou isso? A minha avó. Minha avó ensinou. Olha o que você fez, eu não esperava isso de você. Como é que eu não esperava? Você deixou a semente crescer. Estava lá, apareceu a folhinha, foi crescer, você foi goando ainda, falando que gracinha. Aí cresce, depois, irmão, que pega idade, não vem chamar o Tiago para cuidar do que é jovem. É jovem, Tiago, vem cá salvar. Não, meu filho, você plantou. Agora, para mudar um caráter, leva muito tempo. E aí a pessoa às vezes vai ter que quebrar a cara muitas vezes, vai ter que sofrer igual você sofreu. Não faz teu filho sofrer igual você sofreu para vir para a igreja, não. Muda isso agora. Como mudar? É no cotidiano, no dia a dia. Não é só aqui na igreja. Não adianta trazer aqui na igreja, eles vão cantar aqui na igreja, depois chega em casa é outra história. Entende? Depois tá por aí, tá jogado. É cultura, é questão de cultura, é questão de caráter, sabe? Se dá desde criança, se ensina desde pequeno. O Sakai, você fala glória a Deus, ele faz assim, ó. Glória a Deus, Sakai. Eu gosto de trazer ele aqui para frente no culto de domingo, levantar a mão com ele, para ele já está aprendendo tudo, filho. Se eu brigar com a Débora perto dele, ele já começa a chorar, fica assim, vocês estão falando, a gente fala, mas se começa a discutir ele perto, não, mas não é assim, eu não quero. Ah, irmão, eles já começam a receber, desde o 6º ano de gestação, eles já estão recebendo o emocional seu. Sabia disso? O que você tem passado para o seu filho? Ensinamento, irmão, é de dentro para fora. Você ensina, você passa para a criança. Não é sobre sentar lá e ler um livro, não, é sobre sentar e transmitir. Deus, Ele transmitiu para nós quem Ele é. O caráter dele é transmitido através do Espírito Santo até hoje. Ele transmite, a gente vai para o quarto de oração, a gente senta, ajoelha lá, a gente ora e Deus transmite a vontade dele. E você tem transmitido a sua vontade para o seu filho? Talvez está, né? Porque a sua vontade talvez não seja. Você conseguiu me entender? Porque a hora que chega grávida em casa, quer falar o que aconteceu. Acontece que o problema estava anos atrás e a pessoa não percebeu. Estava lá no princípio. Se você consegue mudar o princípio, irmão, boa. Mas se você não mudar os princípios, vai ser difícil mudar o resto. Eu sou líder de jovem, irmão, eu sei disso. O quanto é difícil mudar um jovem que está com bloqueios, que está viciado em pornografia. Para tirá-lo de lá, a pornografia ela é pior que droga. Tem que tratar da mesma forma o tratamento. A pessoa fica dependente, e aí você vai tratar isso. Poderia ter sido tratado lá atrás. Traumas que carrega. Entende? Cuidado com o que você tem assistido na sua casa. Cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Não é nada de demônio. Ah, esse desenho é do demônio. Não. Pelo amor de Deus, não vem com religiosidade não. Mas, sabe, quais são os programas? O que os seus filhos têm acessado na internet, você acompanha?
São seus filhos. Ah, não, mas ele tem a vida dele. Quem dá comida para ele? Você. Quem dá roupa para ele? Você. Então você tem todo o direito de entrar no quarto a hora que você quiser, do quarto não ter chave, você tem todo o direito. Sou líder de jovem e eu te falo, não coloque tranca no quarto do seu filho. Você tem que ter direito de entrar lá a hora que você quiser. Tiago, e a privacidade? Pois é, a privacidade pode levá-lo para o inferno. Aí a hora que estiver viciado na pornografia, você manda a privacidade lá, cuidar. Você é pai. Pai e mãe tem que ter intimidade com o filho. É uma verdade dura para os pais, né? Mas para os filhos também. Você precisa aceitar isso. Porque para o filho aceitar, eu quero ter minha privacidade, eu quero ter a minha vida. Eles estão apenas cuidando de você. Estão cuidando. Se eles estão preocupados em cuidar de você, e se você não tem nada para dever, por que você está guardando também? Né? Por que você está escondendo se você não deve nada? Quem não deve não teme. Entende? Se abra. Se os seus pais são cristãos, se abra para eles, deixa eles te ajudarem. Se não são cristãos também, e eles têm uma sabedoria e conseguem conversar com você, se abra, deixa eles não deixaram de ser seus pais por não ser cristãos. Você precisa obedecer do mesmo jeito. Se eles não são cristãos, você precisa obedecer do mesmo jeito. São seus pais ainda, né? Vamos lá, eu nem sei, eu estou falando isso, não estava nem no script para falar. E o Espírito do Senhor se apoderou de ti, e profetizarás com eles, e tornarás-te-ás um outro homem. Olha isso. E há de ser que quando estes sinais te vierem, fazer o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Você faz o que você achar que tem que fazer, porque Deus é. Olha o que ele diz, olha, né, que confiança. Você pode fazer o que tiver que fazer, porque Deus vai ser com você. Vamos lá. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal. Está falando com Saul, viu, irmãos? E eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Você vai lá, Saul, você vai ficar lá 7 dias. Agora, olha, ele já trouxe uma adoração, ele já trouxe, né, os ministros ali, profecia, ele já está sendo transformado em um outro homem, para profetizar, para ser usado por Deus. É necessário isso, e no caso dele ali foi até rápido, porque ele mudou profeticamente, maneira de pensar, de agir, conforme Deus queria. E eu vou te falar, você vai esperar 7 dias, beleza, próximo versículo. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Parou tudo. Parou tudo. Você pegou? Deus usa Samuel para falar com ele, com Saul. Saul, faz assim, 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 assim. Leva lá os ministros, adoradores, profeta. Eu vou te transformar em um outro homem. Eu vou fazer isso, isso, isso. Mas você espera 7 dias, tá? Aí Samuel vira as costas e vai embora. Quando Samuel vai embora, Deus fala no coração do próprio Saul e muda tudo, e faz tudo naquele mesmo dia. Mas não tinha que esperar 7? Não era para esperar 7 dias para poder fazer? Agora o próprio Deus foi lá e mudou tudo. É muito profético isso aqui. Agora Deus muda tudo no coração dele. Um homem não pode padronizar a forma de Deus agir. Deus pode mudar tudo na sua vida em questão de minutos. Deus pode dar uma ordem e pode mudar tudo. Ele pode ter dado uma direção em algum momento na sua vida e ele pode mudar. Acontece que tem algumas pessoas que ouvem a voz de Deus uma vez e acham que é aquela direção para sempre. Deus pode mudar. Deus não muda, mas ele se move.
Então abra os seus olhos, porque às vezes Deus está mudando coisas na sua vida e você está lá naquele mesmo padrão, escutando algo que há anos você escutou, e agora Deus está trazendo algo novo e você não está percebendo. Deus, Ele tem todo o direito de mudar uma palavra em cima do púlpito. Pregadores, Deus tem todo o direito de mudar. Tem dia que eu chego aqui, Deus muda a palavra aqui em cima. Tem dia que eu chego aqui com 3 esboços, eu abro o aplicativo aqui com os 3 e falo, Deus, o que eu vou falar? Quarta-feira retrasada, vocês nem perceberam, eu estava com 2 esboços, cheguei aqui e falei, Deus, qual dos 2, Jesus? Deus falou, nenhum. Deus começou, o texto, o tema, foi Tiago 5,18, não sei, 5,16, não sei se vocês lembram. E o esboço, o tema foi vindo aqui, e Deus foi entregando, no final, explodiu. Porque Ele tem toda a liberdade. Agora eu não vou ficar preso, está me entendendo? Eu não vou ficar preso em uma palavra, porque opa, eu estudei isso aqui, eu preparei isso aqui, tem que ser isso aqui. Não, os meus ouvidos também estão abertos para que Deus, se Deus quiser mudar, porque Ele pode mudar. O profético pode mudar. Quem tem ministério, outros ministérios, são 5, é mais difícil, mas o profeta, ele tem facilidade em mudar. Então, quando Deus te dá uma direção, ministerialmente falando agora, Ele pode mudar a qualquer momento. Ele pode falar, olha, eu vou fazer tudo hoje. O que eu falei que eu ia fazer daqui 1 ano, eu vou fazer hoje. Aquilo que ia se cumprir há dias, eu quero. Ele pode acelerar os dias na sua vida. Ele pode acelerar os tempos. Independente da área da sua vida, financeira, material, espiritual, emocional, Ele pode acelerar tudo. Acontece que Saul sai da presença dele, sai debaixo de adoração, sai debaixo de profecia, sai debaixo de adoração, profecia e direção do profeta. Entendeu? Ele ouviu o que o profeta, o que o líder estava falando para ele. Ele recebeu o que Deus estava usando ele para falar. Acontece que nós não damos ouvidos para a liderança, não ouvimos o profeta. Irmãos, tem vezes que eu dou, às vezes em discipulados, a direção que eu dou é jejum e ora, a pessoa não consegue seguir aquilo. E aí como que Deus vai mudar alguma coisa, vai fazer alguma coisa e vai acelerar os tempos? Não tem como. Deus acelera tempos na vida de quem obedece e recebe alinhamento do profeta, alinhamento de um líder, alinhamento de um pastor. Opa, eu ouvi, Deus usou meu pastor, vai ser assim, assim, beleza, vou para lá. E Deus a qualquer momento, no caminho da obediência. Saul estava no caminho da obediência. Ele estava indo em direção, ele estava disposto a esperar. Depois ele não espera e Deus tira a unção dele, por não esperar Samuel chegar lá em uma outra ocasião. Olha só que doideira. Mas em um momento em que ele estava, porque a gente às vezes desce além em Saul, né? Mas eu quero falar um pouquinho de bem dele. E aí ele estava em direção da obediência, falou, não, eu vou esperar. E de repente Deus chegou e fez tudo. Seja obediente, traga a adoração para a sua casa e abra os ouvidos, porque Deus pode mudar tudo e fazer tudo de novo. E aquilo que talvez para você está demorando, pode acontecer em questão de dias. Tem alguém que está entendendo aqui. Tiago, ao final do ano eu vou conquistar um negócio aí, né? Aí eu falei para ele, nossa, glória a Deus, final do ano. Aí de repente as coisas parecem que estão, Tiago, mas já está acontecendo. Tiago, agora tem que correr agora, era para esperar, agora tem que correr. Está me entendendo? Não é no tempo que você acha que é. Então esteja sempre preparado, porque Deus pode responder uma oração hoje. Tiago, mas eu preciso de recursos, eu preciso de estar em alguns lugares, eu preciso de tomar algumas decisões. Ele pode fazer tudo hoje. E você vai ter que correr, acelerar a sua vida para receber o que Ele tem. Então, se os seus projetos, você tem projetos e sonhos, e você olhar para você, para os seus recursos, para o seu entendimento e falar, eu acho que é daqui a 3 anos, tudo bem, pode até demorar isso, mas continue no caminho da adoração, não deixe de ouvir o profeta, não deixe de ouvir o ministério profético. Você que gosta de vir na quarta-feira, cara, você tem que vir, você tem que anotar muita coisa, porque Deus está mudando a minha vida com essas palavras, e está mudando a sua também. Se você está pegando, Ele está mudando, cara. Tem pessoas me contando muito testemunho, me ligam, me mandam no WhatsApp, Tiago, na minha vida está assim também.
Uns negócios muito loucos, vamos lá. E aconteceram no mesmo dia, então não existe padrão. Ministério de louvor, Mateus, você está assistindo, Ministério de louvor. Existe um padrão, ensaiou um louvor, beleza, mas se o Espírito vier e quiser mudar alguma coisa, mude tudo. Que o padrão, isso aí, Tiago, que o padrão não venha, né? Não, mas peraí, nós ensaiamos e tem que ser esse, porque ensaiou. Não, peraí, se o Espírito está mandando mudar. E uma vez nós falamos aqui, né, Tiago, na reunião. Foi uns 3 meses atrás, quando o Mateus fez a última reunião, e a gente falou sobre isso, sobre Deus tomar todos. Isso já aconteceu algumas vezes aqui. Deus tomar todos e fazer diferente. Você está no seu quarto de oração e você tem um costume de chegar lá, dobrar o teu joelho, orar, ler aquela palavra. Você tem aquele padrão, mas dê liberdade para Deus mudar tudo. De Deus me tomou no meu quarto de oração e eu comecei a dançar lá para Ele, coloquei um louvor e comecei a dançar. Uma vez eu abri a Bíblia, comecei a pregar para mim mesmo, e esse foi o meu tempo com o Senhor. Uma vez eu orei sentado, outra vez eu orei deitado, chorando, outra vez eu orei ajoelhado, porque Ele tem liberdade para fazer do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero, não existe padrão, irmãos. A obra de Deus não existe padrão, Deus não trabalha com padrão. Quem trabalha com padrão é o homem, quem padroniza tudo é o homem. Não padronize Deus, não deixe Deus quadrado. Não deixe Deus quadrado, Ele não é quadrado, Ele não vai ficar preso na sua caixinha de surpresa. Deus não está preso na sua caixinha de surpresa. Deus não está preso na sua caixinha da religiosidade. Ele vai muito além disso, Ele faz muito além disso. Oh Jesus, pega Ele, Deus. Deus vai muito além disso. Eita Jesus. Uma vez eu coloquei a mão na minha cabeça e comecei a expulsar demônio de mim mesmo. Em nome de Jesus, todo mal que tiver aqui, sai em nome de Jesus. Tem dia que eu coloco a mão na minha cabeça e falo, seja cheio do Espírito Santo, Tiago. Agora, seja cheio. Seja cheio do fogo agora. Seja liberto. Eu começo a orar para mim mesmo, é uma doideira. O Espírito Santo precisa ter liberdade para fazer a hora que Ele quer mudar. Mas o profeta falou. Peraí, cara, não é errado ele acelerar. E não é errado também ele deixar para amanhã. Entende? Não é errado. Se ele falar, espera 7 dias, espera 7 dias. Não é errado. Ele pode mudar tudo. Para esses dias precisamos de homens preparados e com unção. Ele estava preparado e estava com unção. Saul estava preparado e com unção. Acontece que tem muita gente, irmão, que está preparado, mas não tem unção. E acontece de muita gente ter muita unção, mas não está preparado. Entende? Quando ele ora, até o céu desce, a unção vem mesmo, mas ainda não está preparado. Alguns dias depois e cai, desvia, porque não suporta a guerra que vem depois, a tribulação que vem depois, a situação. Entende? Porque não está preparado. Tem muita gente que quer tocar, quer dançar, entendeu? Tem até unção para isso, mas ainda não está preparado. Tiago, eu quero evangelizar, eu quero ir lá para fora, eu quero ganhar alma. Mas ele pode até ganhar, ele sabe pregar o evangelho. Ele vai lá fora, ele abre a Bíblia e ele conhece, ele prega, mas ainda lhe falta preparo espiritual, preparo intelectual, um preparo no ego. Ele começa a se achar. Entende? Quando Deus começa a te usar. E para Deus cumprir os propósitos, realizar um sonho na sua vida. Para Deus. Quantas horas isso, gente? Passei 4 minutos. Estou acabando, gente. Para Deus realizar um sonho, realizar um projeto na sua vida, Ele precisa de um tempo. Entende? Ele precisa de um tempo. Mas Ele também não precisa de um tempo. É dos dois jeitos. O que manda é você estar preparado e tem unção, então Ele vai fazer. Acontece que a gente às vezes deixa isso um pouco de lado. Esses dias não são dias de clínicos gerais. O cara que vai fazer tudo, é o cara que vai fazer aquilo que precisa ser feito. Ele é especialista. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer aquilo que precisa ser feito. É muito comum estar preparado e não estar ungido. E também é muito comum estar ungido e não estar preparado. Não é porque é para fazer que eu tenho que fazer. Porque ele disse para Saul, Saul, espera 7 dias. Aí depois ele foi lá e mudou, Saul, agora pode fazer tudo agora mesmo, vamos fazer tudo agora mesmo. Está vendo que a direção veio dele? Se é para esperar, espera. Mas se é para fazer, faça. Se é para esperar um tempo, para pedir perdão, opa,
Deus está falando com alguém aqui, se é para esperar um tempo, para pedir perdão para aquela pessoa que você precisa pedir, espera. Mas se é para ir lá hoje, vai hoje. Qual é a convicção do seu coração? O que você está sentindo paz? Você precisa sentir uma paz, uma convicção, então é para pedir perdão agora. E se ela estiver aqui, faz isso no final do culto. Vai lá e pede perdão, porque existe uma convicção, está aqui, ó. Opa, eu preciso pedir perdão. Mas se essa convicção te diz assim, espera mais um pouco, e você não tem paz em fazer agora, então espera. Mas deixe Deus fazer no tempo dele e não no seu. Aleluia. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Jesus. A igreja do confronto, irmãos, está nascendo. A igreja que vai bater de frente com o erro, confrontando e não afrontando. Vai estar disposta a ouvir Deus e deixar Deus fazer, ainda que isso venha quebrar alguns padrões na sua vida. Deus não quebra princípios, Ele quebra padrões. Isso Ele quebra mesmo. Aquele culto certinho, de repente ele vem, o culto nem acaba, né? A gente fala assim, que o amor de Deus, a paz e a consolação, e aí ninguém vai embora, porque quebrou o padrão, fazendo do jeito dele. A minha oração é para que isso aconteça na sua vida particular, que você possa dar liberdade para Ele, mudar você em um outro homem, trazer a adoração profética para a sua vida, uma adoração verdadeira, e que milagres venham acontecer enquanto você estiver adorando, enquanto você estiver ouvindo louvor na tua casa. Os vizinhos vão ser curados, os vizinhos vão ser libertos, os vizinhos vão ser salvos, através de uma adoração sua lá na tua casa. Tiago, eu canto mal pra caramba. Pois é, meu querido, não é através da voz, é através da adoração, e a adoração não precisa de voz perfeita. Você vai cantar, colocar um louvor, deixa Deus fazer. Por isso nós vamos louvar agora em nome de Jesus. Feche os teus olhos, coloque sua mão no seu coração. Pai, que essa palavra se torne vida dentro de nós, que essa palavra se torne vida dentro da nossa casa, Jesus. Se o Senhor quiser fazer algo hoje, faça. Se o Senhor quiser fazer algo amanhã, Jesus, nós estamos aqui para seguir a sua ordem, a sua vontade, Deus. Faz do seu jeito. Se tiver que mudar tudo, muda. Mas nós estamos aqui, Pai, e não vamos abrir mão da sua vontade, não vamos abrir mão do seu querer. Em nome de Jesus, nós vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Nós vamos respeitar os processos. Nós vamos nos preparar e nos posicionar para sermos ungidos do Senhor, e junto com Cristo vencer, junto com o Espírito Santo vencer, junto, a nossa oração, meu Deus, é também para o Brasil, para que o nosso Brasil, meu Deus, venha se posicionar da maneira que o Senhor quer, para que o Senhor possa fazer acelerar os tempos, Jesus, nessa situação, para que o Senhor venha fazer a sua vontade nessa terra, meu Deus, ainda que a sua vontade vá contra o nosso entendimento, aquilo que nós achamos, faça a sua vontade. Nos posicionamos, colocamos, Deus, Jesus, os nossos sonhos, os nossos projetos em tuas mãos, para que o Senhor faça, em nome de Jesus. É a tua vontade, Deus. Jesus. Oh Senhor, que a sua vontade permaneça, meu Pai, em nossas vidas. Pai, Senhor, porque o fogo que enche as nossas vidas, meu Pai, ele provém de Ti. Pai, não queremos outra coisa a não ser o Senhor e a Tua presença. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
provês do fogo. O sacrifício somos nós. E eu sacrifício eu sou. Tu provês do Espírito. E eu me abro por inteiro. Que o Espírito venha nos transformar, que haja transformação na nossa vida, para que Ele possa fazer a vontade dEle, amém? Deus fez uma vontade na vida de Saul, quando ele mudou a vida, quando ele se transformou em um novo homem, quando ele deu liberdade para o Espírito mudar. Dê liberdade para que Deus venha mudar em você, aleluia. Sábado nós estaremos aqui às 18 horas, amém? O que vai ter aqui, Tiago? Eita Jesus!
terapia de casais, né? Se você é casado, se você é noivo, se você é namorado, também você pode vir. Acho que pode, né? Pode, né? Deve poder, né? Namorado também pode, né? Pode. Namorado ali falou que pode. Então, se você é namorado, você pode vir. Noivo também pode vir. Amém? Convide alguém, algum casal que você conheça, né? Para que Deus possa transformar aquela casa lá, aquela família, em nome de Jesus. Vai ser bênção. Às 18 horas, domingo tem culto, às 9 horas da manhã e às 18 horas da noite. Esperamos você aqui. É Santa Ceia. Aleluia. Glória. Posso ouvir um glória a Deus de máscara aí? Que o amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos possam dizer: se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode nos salvar? Que Deus te abençoe, vá em paz e te dê um bom final de semana.